Por que é que a febre começa do nada, né? Como dizem as mães. A criança estava boazinha e de repente uma febre. Como é que isso acontece? Vamos entender que a febre não é uma doença, mas é um sinal de adoecimento. E na maioria das vezes, mais de 90%, vai ser relacionado a uma doença infecciosa. E nas crianças, né, saudáveis, a grande maioria, né, 99% vai ser um adoecimento, uma infecção de origem viral, ou seja, uma doença que vai ser autolimitada. E o que acontece? Antes de disparar esse sinal da febre, é como que aquele agente invasor, ele já entrou lá pela mucosa do nariz ou pela boca, vamos assim pensar como se fosse um agente invasor na nossa casa. Ele atravessou o portão, o jardim, e na hora que ele entrou lá na porta da sua casa, o alarme disparou e apareceu a febre. Então, antes de a febre iniciar, aquele agente invasor passou um período que a gente chama de período de incubação, onde ele foi, vamos dizer, entrando na nossa corrente sanguínea e disparando esse alarme. E o que é mais importante na febre é a gente observar o estado geral da criança, mais do que a gente ficar preocupado com a temperatura em si. Então, lembrem-se que quando a gente tem uma criança com febre, a gente precisa dar um antitérmico para aliviar o desconforto que a febre causa, né? Todo mundo que já teve febre sabe dessa sensação de você estar com mal-estar, com o corpo dolorido, com calafrio, com dor no corpo, com dor de cabeça. Então, o medicamento alivia esse desconforto. Então, a gente não precisa medicar quando o termômetro indicar 38 graus. A gente não precisa medicar se a criança estiver dormindo. A gente vai medicar quando a criança se mostrar irritada, quando a criança se mostrar, né, molinha, desconfortável, com calafrio. Então, se a criança iniciou a febre, está com 38 e ainda está esperta, está brincando, a gente vai aguardar a temperatura subir até que ela se mostre desconfortável para que a gente possa medicar. Porque a medicação em excesso também pode atrapalhar o próprio sistema imunológico da gente. E mais importante do que qualquer medicamento, durante o período febril, a gente oferecer líquidos, aumentar a hidratação, ajuda nesse processo do nosso organismo. Então, a gente deve oferecer ativamente água, ou seja, não pedir, não esperar a criança pedir, oferecer.